Doutora Proton, você fala muito sobre prosperidade e muitas vezes vejo pessoas comentando que é fácil falar de prosperidade quando você está vivendo na prosperidade. Mas muitas pessoas não conhecem a sua história e não sabem tudo que você passou, as adversidades e o cenário nem sempre foi assim. Então, eu queria que você começasse falando como é galgar esses degraus. Com certeza. Antes de mais nada, gratidão maravilhoso por esse convite. Já o que? A terceira ou a quarta vez que eu venho Quarta aqui? vez. Eu amo estar aqui. E hoje eu já vim com uma energia diferente, tá? Eu vim obcecada em fazer vocês manifestar dinheiro em até 24 horas. Tudo que a gente vai ensinar aqui, vocês vão aplicar na prática e vão ter a prova do universo que a sua mente cria a sua realidade. A sua mente pode criar muito dinheiro. E eu posso falar isso porque hoje eu tenho uma empresa milionária, uma empresa presente em mais de 44 países. Estou batendo quase 60 mil alunos, né, dentro do meu clube secreto, mas eu fui criada por um pedreiro e uma dona de casa. Eu fui filha de mãe solteira, minha mãe me teve com 18 anos de idade, o meu pai fugiu quando eu nasci, então quem me criou foi a minha avó e meu avô na periferia do interior de São Paulo. E ali eu cresci na pobreza, numa vila, aonde a vida normal é você ter o arroz, feijão e a mistura, né, para comer. Meu avô, um pedreiro, trabalhou muito, trabalhou de domingo a domingo para construir a nossa primeira casinha. Um homem muito trabalhador, mas um homem com mentalidade de escassez. Então eu cresci num ambiente aonde, como criança, sempre questionadora, eu gosto de falar que eu tinha. Como eu posso usar essa palavra? Eu já era uma criança com grandeza de clareza. Uma grandeza assim uma clareza muito forte de que a gente não estava aqui à toa. Eu já via muita riqueza, muita abundância ao nosso redor. Eu só não entendia por que, que a gente não tinha. A minha avó falava: essa menina aí tem o rei na barriga, essa menina come ovo e rota caviar. Mas na verdade não, eu já tinha uma clareza muito forte desde criança de que aquilo ali não era normal. E eu questionava os meus avós do porquê a gente era pobre e eu ouvia a vida toda que era porque Deus queria. Vó, por que, que a gente não tem? Porque Deus quer, filha. Vó, por que, que as pessoas têm isso e a gente não tem? Porque Deus quer. Então eu falava: mentira. Não acredito que Deus não queira que a gente não tenha algo. E ela falava pro meu avô, ela chama meu avô de velho. Velho, olha essa menina blasfemando contra Deus, velho. E eu cresci num ambiente muito turbulento por isso. Porque eu não aceitava a pobreza desde criança. Mas eu vivia num ambiente muito pobre. E eu comecei a mudar isso quando eu conheci a física quântica. Quando eu comecei a estudar as leis universais e perceber que Deus é riqueza, Deus é prosperidade, Deus criou esse planeta inteiro só abundância. Que é natural ser rico. O que é antinatural? A pobreza. Pega uma semente, joga no solo, o que acontece com ela? Ela cresce. Porque a natureza é abundante. O ser humano que desprogramou isso. Quando eu entendi isso e mudei a minha mentalidade, eu construí uma empresa milionária do zero. É muito interessante a gente começar com esse tópico, porque até mesmo pessoas trazem referências espiritualistas, bíblicas, né? As pessoas trabalham das mais diversas formas para falar sobre prosperidade, filosóficas também. E tá tudo bem, eu acho que todas têm seu peso, né? Até você falou, joga uma semente, os 4 elementos estão trabalhando sem pedir permissão. 24 horas por dia. O sol pede para brilhar? Não pede, né? A planta tá recebendo o sol, a água, a Você não terra, tem que tá, apertar né? nenhum botão. Ninguém pediu permissão, ninguém tem crença. Essas forças não têm crenças limitantes, né? Elas Exatamente. agem. Então é muito legal a gente começar por esse ponto. E como você une a questão da lei da atração, que é, de certa forma, abraçada por muitas pessoas, mal entendida por outras e negligenciada por muitos,
junto à questão científica, aí tem um tempero, tem um caldo interessante. Já existem correspondências que, dessa forma científica, né, a mente humana seria capaz de realmente atrair prosperidade, dinheiro e tudo aquilo que a pessoa coloca aqui? Com toda certeza. É por isso que hoje a minha especialidade é unir a ciência moderna, a física quântica, com a espiritualidade, porque a linha entre as duas é muito tênue. Tem uma frase de Einstein, que eu não vou saber falar exatamente como ele falava, mas ela é muito famosa, que diz o seguinte: quando você começa a estudar a ciência, quando você estuda pouco a ciência, você se afasta de Deus. Mas quando você mergulha e estuda muito a ciência, você tem plena certeza de que Deus existe, que é impossível não existir Deus. Eu tô falando aquele que é considerado um dos maiores físicos do planeta, tá? Essa é uma frase dele, não é uma frase minha. Exatamente por isso, maravilhoso. Como que funciona? Imagina que você pega um jogo, sei lá, imagem em ação, e entrega para ela, só que você tira as regras do jogo e fala: "Toma filha, brinca". O que que ela vai fazer? Vai Ela jogar tudo vai pro alto, vai quebrar quebrar, a né? cabeça e vai jogar esse jogo errado inúmeras vezes. Por quê? Porque ela não recebeu as regras do jogo. A mesma coisa acontece com o ser humano. Por que que o ser humano não prospera? Por que que o ser humano não tem relacionamentos abençoados? Por que que o ser humano destrói a saúde? Justamente por isso. Porque ele chegou aqui no planeta e ninguém explicou para ele as regras desse jogo. Só que nós temos as leis universais que explicam exatamente isso. Então, por exemplo, nós temos a lei da gravidade. Que a lei da gravidade nos explica? Que existe uma força forte, certo? Que mantém tudo no chão. Então, veja, se eu soltar esse relógio, ele cai. Se eu e você subir no topo desse prédio e a gente se jogar lá de cima, o que vai acontecer? Ah, A gente vai cair. Importa que você seja homem ou mulher? Que você seja rico e eu pobre? Que você tenha dedicado a sua vida inteira para caridade e eu tenha matado 1 milhão de pessoas? Não importa, a gente vai cair, entende, maravilhoso? Essa é a lei universal. Esse planeta ele não funciona por bondade ou maldade. Ah, eu vou ser uma pessoa boa, então eu vou ganhar muito dinheiro. O ruim não existe. É aí que as pessoas confundem. A lei da atração diz o quê? Que é uma segunda lei universal. O universo, ele nos devolve aquilo que a gente vibra. Tudo que eu penso gera uma emoção, toda emoção ativa uma onda, essa frequência vibracional, ela entra em contato com o universo e me devolve não o que eu quero, me devolve o que eu vibrei. Então o universo ele é um espelho que me devolve o que eu sou e não o que eu quero, entende? Só que se eu começo o dia reclamando, se eu só reclamo da vida, se eu só fofoco, se eu só falo mal dos outros, se eu só fico olhando para boleto, se eu só fico vendo o lado negativo da vida, se eu assisto jornal o dia inteiro, se eu falo de morte o dia inteiro, o que que eu tô vibrando para o campo? totalmente desespero. Só frequências baixas. Então, o campo que não julga, ele apenas me devolve mais pessoas, situações e ocasiões que alimentam o que eu vibrei. Entende? As pessoas não entendem nem a espiritualidade, nem a ciência, porque não foi explicado isso para elas. Uma vez que eu entendi que quanto mais eu olho para o boleto, mais eu sinto desespero, mais eu reclamo, mais eu vou atrair isso para minha vida, eu vou continuar fazendo isso? De forma inteligente, não, né? Se você for inteligente, não. É isso. É muito interessante a gente falar sobre isso, sobre essa questão que envolvem mentalidades ao redor do mundo. Pessoal, doutora Proton aqui mais uma vez, quarta participação. Todas as vezes que ela vem, a gente tem papos muito interessantes e para que você saia de uma caixa. Então deixa o teu like. Se é a tua primeira vez, inscreva-se, fica até o final, porque ela sempre linka assuntos super interessantes. Beleza, pessoal?
Vamos que vamos, obrigado por você que está aqui assistindo. Interagir sempre bem quando a doutora Proton está aqui no podcast. E a gente está falando sobre globalização, sobre mentalidade humana. Eu acredito que as pessoas em qualquer parte do mundo tenham as mesmas capacidades, mas tenham crenças relacionadas aos países que vivem, né? Em relação à cultura, isso é normal. Cada país tem um inconsciente coletivo que pode ser trabalhado de forma interessante ou não. Lógico que você atrai um público de brasileiros que estão no exterior e algumas pessoas também são estrangeiras. Mas como que é essa questão de pessoas, são mais de 40 países, é isso? São mais de 40 países. Pessoas em mais de 40 países que a procuram e quais são as principais queixas em comum, independente do lugar que a pessoa está? Financeiro, em primeiro lugar. Desânimo, baixa frequência, baixa autoestima, problemas com relacionamentos, problemas com a saúde, vêm todos aí numa escadinha, tá? Mas globalmente, problemas com dinheiro. Eu quero explicar para você por que você tem problema com dinheiro, e depois que você ouvir isso, você vai mudar completamente sua vida, porque é impossível ter esse entendimento e você não identificar esse padrão em você e não mudar. Quando você vem para esse planeta, você já vem com a matriz divina. Você e Deus são uma coisa só. Isso quer dizer que você tem toda a riqueza e toda a abundância que existe no universo dentro de você. Você tem essa conexão. Mas quando você vem para o planeta, o seu primeiro estágio aqui é dentro do ventre da sua mãe. E ali você sofre as primeiras programações negativas. Porque tudo que a sua mãe sente, tudo que a sua mãe vive, você sente como se fosse com você. Então, se o pai vai embora, se o pai abandona, se a mãe é criticada, se a mãe tem ansiedade, se a mãe sofre de depressão, se a mãe tá com problemas financeiros, se a mãe tá com dificuldade de comer, tudo que a mãe sente, o bebê sente como se fosse com ele. Então, antes de pisar o seu pé aqui nesse planeta, você já nasce com uma programação de escassez, programação de dor, programação de baixa autoestima. Do momento do seu nascimento até os seus 7 aninhos de idade, você é totalmente programado pelos pais, pela família, pela escola e pela mídia. Então, olha só. A não ser que você tenha nascido numa família rica, daí já é diferente. Mas se você, como a maioria, e como eu, como você, nascemos numa família pobre, o que que aconteceu? Primeiro, nós temos os desprogramadores, tá? Primeiro desprogramador da sua vida, pai e mãe. Por que que o pai e a mãe que não tem conhecimento, mentalidade de riqueza fala? Eu não tenho dinheiro, para com isso, tá achando que eu sou banco? Dinheiro não dá em árvore, você só pede as coisas, menino burro, menina chorona. Só que a criança não tem a mente consciente, que é essa mente que vocês estão me ouvindo agora. A criança só tem a mente inconsciente. Então, tudo que você fala para uma criança é uma verdade absoluta. Você fala para uma criança, para de ser burra. Ela internaliza que ela é burra. Ela não tem a mente consciente, a mente julgadora para analisar que é só uma expressão do adulto. Aí depois, a sua criança, você foi, seus filhos vão para onde? Para a escola. E com todo respeito aos professores que estão ali fazendo o seu melhor, mas qual que é as condições dos professores no nosso país hoje? Exaustos, muitos tomando N remédios para ansiedade, para depressão, muitos afastados, burnout, trabalha muito e ganha pouco. Como que um professor desse vai programar a mente do seu filho para riqueza? Não vai, só vai desprogramar cada vez mais. Aí você fala, filho, senta aqui na frente da televisão, vamos assistir um desenho. O que que o sistema programa na cabeça dos seus filhos? No desenho, os ricos são quem? Os malvados, os que roubam, os que fazem mal. E os pobres? Os bonzinhos, o mocinho, a mocinha. Então você não percebe o sistema global, que faz isso em todos os países, não é só no Brasil,
já programa a criança para ela ser um escravo do sistema. Então, até os 7 aninhos de idade, ela já tem toda a programação de escassez que vai ferrar com a vida dela inteira. Com 7 aninhos de idade, desenvolve a mente consciente, mas aí já programou. Só que se você buscar os dados da ciência, não são dados que eu estou tirando da minha cabeça, o ser humano, ele faz as escolhas 95% inconsciente. 5% das nossas escolhas nós usamos a nossa mente consciente, ou seja, nós escolhemos com a programação que fizeram na gente desde o momento que a gente nasceu. E hoje em dia ainda tem a chance de alguém estar ouvindo esse conteúdo, em qualquer parte do globo, né. E anos atrás, né, começo do século XX, todo o século XX, que a gente está hoje vivenciando pessoas maduras, né, e que receberam essas crenças Uhum. sem ninguém para chegar e falar abertamente, assim, alguém pesquisar sobre o assunto e ter uma informação, né. Lógico que a gente tem as 2 faces da moeda, né. Nós vivemos a melhor era que se poderia viver. Se você não veio de uma família rica, é a sua obrigação em 2026 fazer uma família rica vir de você, porque nós temos infinitas possibilidades. Maravilhoso, você tem ideia que com um celular na mão, apenas um celular na mão, você pode construir um negócio milionário? O que eu tinha na mão? Pobre. Meu vô pedreiro, meu vô garantia um teto, arroz, feijão pra gente comer. Eu não tinha R$ 1. O que eu tinha na mão? Um celularzinho velho na época. Mas você precisa acreditar. E você precisa construir a mentalidade, o sistema de crenças que te possibilita. Porque é impossível um atleta, por exemplo, se o Neymar estiver indo pra Copa agora, e ele tiver com isso na cabeça, vou pra Copa, mas não vai dar certo. Vou pra Copa, mas vou cair. Vou pra Copa, mas vou lesionar. Vai dar certo? Não vai. Se ele não tiver com a mentalidade agora, eu vou, o ex é nosso. Eu vou dar tudo de mim. Eu vou ser o maior artilheiro do planeta. Se ele não tiver essa mentalidade, não vai dar certo. O problema é que você sai de casa todos os dias de manhã já reclamando. Nada vai dar certo, eu sou muito azarado, não tem lei da atração no mundo que faça a minha vida dar certo, e é por isso que a sua vida não dá certo. Você falou sobre o Neymar, vamos falar sobre isso, né, Neymar mais 25, viu, essa é a convocação. Eh, eu vi essa notícia aí recentemente, né, e a gente está falando sobre prosperidade. Eventos globais também, né, a Copa do Mundo, ela conseguiu ser um evento que, antes os países não sintonizavam todos como um todo no futebol, mas me parece que agora a maioria dos países colocam uma atenção muito forte em cima do futebol, embora não tenham esportes paralelos. Agora, em que uma Copa do Mundo pode ajudar, vamos falar do Brasil, na prosperidade do brasileiro ou na escassez do brasileiro? Tirando os jogadores, é claro. Quem vai lucrar muito com essa Copa? Os times de futebol e as bets. Então, em primeiro lugar, quem vai lucrar muito são eles. Porque o futebol maravilhoso não é mais como você acha que era antigamente. Não é mais coração, não é mais garra, não é mais aquilo, vamos torcer, vamos mandar energia que vai ganhar. O futebol é manipulado. É manipulado o país que vai sediar. É manipulado o país que vai ganhar. E a gente já tem vídeos comprovando, inclusive no meu Instagram, eu postei esses dias, são muitos vídeos, tá? Agora, tem uma coisa boa dentro de toda essa manipulação. Se você souber tirar aprendizado dessa manipulação, você vai ganhar muito dinheiro. Então, por exemplo, você que está querendo começar uma renda, nos dias de futebol, abre uma barraquinha na sua casa, vende um refrigerante, vende uma água, vende uma cerveja, faz um cachorro quente, faz alguma coisa para sua rua. Você que tem empresa, faz um campeonato dentro da empresa. Quem bater a meta vai assistir todos os jogos junto com a família. Faz um trabalho, um movimento de família, vem para a empresa, entendeu? Você pode usar isso ao seu favor e com isso manifestar muito dinheiro. Mas quem lucra são as bets e são os times brasileiros.
Isso daí a gente tem visto, né, que cada vez mais o futebol ele saiu daquela paixão, daquela coisa mais raiz, né, tá bem Nutella hoje, né, então o pessoal acompanha as tendências da moda e tudo mais, né. E assim, agora você falou sobre isso, sobre mentalidade. Nós vemos e principalmente um fato, né, que tem até ligando o futebol, tem uma história padrão, que o jogador, por exemplo, o Neymar, né, e outros, ele vem de uma infância dolorida, árdua, tal, e aí se constrói um ídolo com base nas dores que ele teve e no crescimento que ele Uhum. ocasionalmente teve por conta do futebol e do sucesso, né. Então ele melhora de vida e mostra que é capaz. É legal isso daí. Só que fica segregado em algumas áreas, né. Ou é o ator, ou é o jogador de futebol, ou é o cantor. Pô, e o marceneiro? E o engenheiro? E o pedreiro? E o vendedor lá da corneta da Copa, ele não pode ter uma história, um case de sucesso Exatamente, na claro que área? sim. Todas as pessoas podem prosperar. Porque num momento de crise, num momento de desafio, essa é uma frase muito clichê, mas é real. Uns vão vender lenços e os outros vão chorar. Então eu tenho que pegar essa situação, bom, 40 dias de Copa, a Copa mais longa que já existiu. O que que eu vou fazer? Então eu paro e penso, o ser humano pensa que pensa, mas ele fica reagindo, ele fica brigando contra o sistema. Não briga contra o sistema, você vai perder todas as vezes. Então, bom, Copa do Mundo, 40 dias, o que que o meu negócio pode inovar para que eu prospere nesses 40 dias? O que que eu posso fazer dentro da minha empresa para que eu prospere? Que promoção eu posso fazer usando a Copa? Posso fazer, se o Brasil ganhar, quantos por cento de desconto eu posso dar? Né? Não tenho um negócio, mas preciso levantar um dinheiro. O que que eu posso vender na rua? Porque maravilhoso. Tudo o que você colocar energia vai crescer. E ainda falando sobre essa questão da estratégia, né, colocar energia, colocar marketing, né, em cima Uhum. e tudo mais. Você acha que essa questão até do Neymar vai ou não vai? Que você acha? Foi positivo emocionalmente para o brasileiro? Porque o brasileiro precisa dessa coisa, essa emoção, será que vai, será que não vai? E aí no fim foi. O que você acha de tudo isso? Neymar, o Neymar vai ou o Neymar fora, né? Maravilhoso. O Neymar tinha que ir sim. Neymar é um ídolo brasileiro, é um cara amado pela maior parte dos brasileiros. Só de ele estar lá já mexe com a vibração do brasileiro. Então, que ele vá, que ele faça um excelente jogo, que vocês que amam futebol. Orem por ele, ore para que ele faça um bom futebol, ore para que ele não se machuque, envie a luz, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar colocando problema, torce por ele, profetiza na vida dele, profetiza esse título, tira o melhor desse momento, entendeu? Porque o momento vai acontecer de qualquer forma. Ficar desejando mal, ficar desejando que coisas ruins aconteçam, não vai melhorar a situação, vai piorar. Então você ama futebol, maravilhoso. Profetiza todos os dias sobre a vida do Neymar, entendeu? E tenta tirar o melhor dessa situação. Se isso te diverte, se isso traz alegria para sua vida, se isso eleva a sua frequência vibracional, aproveita. E acho que isso é com tudo, né, desejar as melhores energias para as pessoas, vibrar as melhores energias para que tudo se encaixe, né. Mas ao longo de muitos anos em livros e também depois as obras foram ficando mais populares, sempre foi falado que os ricos, que um certo número de pessoas obtinha um conhecimento sobre a mente humana que as massas, as pessoas que viviam na pobreza ou na escassez, não tinham acesso. E que segredo é esse? Que caminho é esse? As pessoas hoje podem acessar isso de uma forma mais aberta? Excelente pergunta. Existiu esse segredo, sim, por muito tempo. A elite mundial sempre usou isso. Os maiores nomes da história, como por exemplo, Isaac Newton, Einstein, Picasso, todas essas pessoas, todas essas grandes personalidades, inclusive as grandes personalidades brasileiras, como por exemplo o Silvio Santos, como por exemplo a Anitta, que hoje é um nome global,
essas pessoas usaram o grande segredo para mudar a vida delas. Por que que é o grande segredo? Porque ensinamento sobre mentalidade era proibido para a massa. Então era o filho dos senhores feudais que estudavam, não o filho do cara que cuidava ali da fazenda, entendeu? Não chegava esse conhecimento para a grande massa. Mas hoje, com o celular, hoje com o podcast, olha quanto conhecimento você traz aqui. Hoje esse segredo foi revelado. E esse segredo é: pensamentos e emoções criam a minha realidade. Esse é o grande segredo. Eu estou manifestando na minha vida a soma de tudo aquilo que eu alimento nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas emoções. É isso que cria a minha realidade. Se eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha vida. E isso a gente vê muitos comentários, às vezes até em podcasts, né, que as pessoas reclamam de estarem fazendo tudo certo. E eu não sei o que que é tudo certo na mente das pessoas que reclamam, mas a gente tá aqui, né, na rede, observando, e eu acredito o seguinte: se a pessoa se aprofundar em algo, vai dar certo. Só que a pessoa Certeza. não pode pegar só a rebarba, porque, assim, muita coisa que a gente tem na internet é só uma rebarba. Até mesmo aquele documentário O Segredo, ele não fala tudo. Ele Exato. traz É uma muito básico, confusão, né? dá até uma confusão na mente da pessoa, né. Então, por que que ainda essas pessoas, considerando esses pontos que eu coloquei, mesmo lendo, todo dia escutando lá alguma afirmação, repetindo, elas estão falhando? São 2 pontos. Primeiro, porque se você não colocar a sua alma, não adianta. Só a técnica, só a teoria não adianta. Os maiores nomes da história, os maiores de hoje, são pessoas que colocam a alma naquilo que elas fazem. Não adianta você repetir, por exemplo, um código Grabovoi. 520 ative-se, 520 ative. Não tem alma, não tem sentimento, não mexe no seu campo de eletromagnetismo. Se você não fizer aquilo com a emoção da certeza, eu sei porque sei que é meu, usando o que até a Bíblia diz que é a maior potência e poder do ser humano, que é a fé, não vai acontecer. E segundo, porque as pessoas acham que apenas te seguir é o suficiente. Ah, eu sigo o seu podcast, mas nada mudou. Eu sigo a doutora Proton, mas nada mudou. Para de seguir e começa a fazer. Uhum. Muitas pessoas seguiam Jesus. Sabe quem seguia Jesus? Judas. Sabe como terminou a história? Seguir uma pessoa não quer dizer nada. Você tem que aplicar na sua vida os ensinamentos. As pessoas têm muita teoria e pouca prática. É por isso que não funciona. É a mesma coisa de você comprar uma bicicleta e ficar o dia inteiro lendo livros de como você pedala na bicicleta. Enquanto você não sentar na bicicleta, praticar, cair até aprender, você não vai andar. É, tem muitos pontos. Quer que ligue o ar-condicionado aí? Tá bom? Não, Tá tá de ótimo, boa? tá ótimo. Pergunta que hoje tá meio friozinho, né. Eu perguntar pra você uma coisa, que já que você falou de Bíblia, né. Na Bíblia tem um estudo muito interessante em vários aspectos, tá. São várias possibilidades, eu falo que é a maior caixa de ferramentas que a pessoa pode acessar, se ela quiser entender o que tá escrito ali. Você Sim. tem que querer, tem que aprofundar. Mas a maioria das pessoas não querem aprofundar em nada, isso é fato. Agora, no livro dos Provérbios, bate-se muito no relacionamento. O homem e a mulher, eles podem trazer tanto a ruína quanto a prosperidade. Perfeito. E o que que o relacionamento em si, muitas vezes de um indivíduo que está querendo voar e o outro não está e acaba tudo, né, ou vice-versa, ou os 2 também estão, um sabotando o outro e nem sabe mais o que está acontecendo. Se eu morresse hoje e pudesse deixar uma única herança para os meus filhos, seriam esses 2 aprendizados. Existem 2 escolhas na vida de um ser humano que vai fazer ele ter uma vida incrível, rica, próspera ou vai destruir a vida dele. A primeira grande escolha é a sua carreira, é aquilo que você vai trabalhar.
Porque é através dessa escolha que você vai construir a sua vida. É através da moeda de troca que você vai ter uma casa, você vai ter um carro, você vai ter acesso à saúde, à educação, você vai conseguir construir uma família, você vai conseguir prover para sua família. Então essa é a primeira escolha mais importante. E a segunda escolha mais importante é com quem você se casa. A pessoa que você escolhe para construir uma vida, ela pode fazer a sua vida se transformar num céu, na melhor experiência humana, ou ela pode fazer a sua vida se transformar num verdadeiro inferno e ancorar a sua vida e nunca deixá-la ir para frente. Essas são as 2 escolhas mais importantes. Por isso que Provérbios é um livro tão incrível, que tem que ler, mesmo que você não seja religioso, porque ali contém ensinamentos muito maravilhosos. O livro dos Provérbios, ele é estudado por ordens, né, fechadas. Sim, sim. Salomão e tudo mais está presente em várias, né. É que as pessoas, elas, às vezes, querem olhar o pé da letra. Vamos analisar profundamente, entender todo um processo. Acho que o Vini Júnior agora vai jogar bem na Copa, já que você tá falando disso, de relacionamento. Olha, espero que ele jogue melhor do que ele se relacione, né. Porque se ele se relacionar, né, se ele jogar do jeito que ele se relaciona, aí a gente tá perdido. Não tem Neymar que ajuda, né, a trazer essa taça para o Brasil. O Vini tá fazendo uma campanha muito forte, né, com certeza. Eu acho que ele, o Neymar, eu acho que eles têm uma boa chance sim de fazer um jogo muito bom. E eu também acho, tá, eu também sou otimista, eu vejo, assim, que, eh, não é a formação preferida, porque a gente tem sempre uma memória da infância, né, que sempre vai ter ali o tetra, né. Então, mas também sou otimista em relação a isso e vibro boas energias para todo mundo que é brasileiro e representa o Brasil. Mas a questão vibracional, por exemplo, nós vemos que, por exemplo, essas jogador de futebol, ator, atriz e tá-tá-tá, você falou a Anitta, né, eles têm uma possibilidade muito boa, né, eles não se preocupam com dinheiro, parece que os caminhos se abrem, e Uhum. alguns não têm essa sorte, tiveram ali alguma possibilidade, mas acabam entrando em declínio muitas vezes por esses valores que você falou, né, ou um vício, alguma coisa do tipo. Mas existe uma frequência vibracional específica para o dinheiro, e como é que uma pessoa se dá conta que ela está vibrando em direção ao dinheiro ou que ela já está vibrando e que o dinheiro está circulando ela? Existe um funcionamento do corpo e um medidor no corpo que Deus já nos criou, né, de fábrica com esse medidor, que são as nossas emoções. Então, como que funciona o ser humano? Tudo que eu penso gera uma emoção. Tudo que eu vejo gera uma emoção. Tudo que eu sinto gera uma emoção. Tudo que eu escuto gera uma emoção. Essa emoção ativa o meu campo de eletromagnetismo, que é 5.000 vezes mais poderoso do que o que eu penso. Então quer dizer que eu não estou vivendo a minha vida com base no que eu penso, eu crio a minha realidade com base no que eu sinto. É aqui. Deus fez a gente sentir tudo o que a gente tem de estímulo, justamente para nos nortear, se você está indo para o caminho certo ou não. Então você está se sentindo meio triste, meio deprimido, quer dizer que os seus pensamentos, né, estão em baixa frequência. Você está se sentindo bem, cheio de energia, quer dizer que a sua frequência está alta. Então, o que você sente 24 horas por dia é um medidor te dizendo: a frequência está alta, a frequência está baixa, mude isso. E aí o subconsciente entra na jogada, né, porque, ficou muito popular através do Joseph Murphy, né, mas outros autores já falavam sobre isso anteriormente, com outros termos e tudo mais. Mas o que eu vejo é que as pessoas escrevem muito um tipo de comentário que eu vejo que é muito comum. Por que quando a coisa é ruim e eu falo, parece que vem, e quando é uma coisa boa, parece que não vem? Isso começou na savana africana, quando nós, seres humanos, através da ciência, acredita-se que nós éramos um número muito menor na natureza. Estima-se que o ser humano, ele era uma média de 6.000 apenas no planeta. E nós vivíamos numa época aonde tudo queria tirar a nossa vida.
Então, aquele ser humano que olhava para o céu e falava: "Nossa, que céu azul, que céu é lindo", vinha um bicho e comia. Um ser humano que deitava ali no arbusto e falava: "Ai, deixa eu ficar aqui na sombra", vinha outro bicho e comia ele. Então o ser humano, ele precisou o quê? Treinar muito fator crítico negativo dele para sobreviver. E esse Se fator chega tinha até hoje. Sim, se chegava um animal, uma onça correndo, automaticamente o nosso corpo é treinado o quê? Para liberar muito cortisol, muita adrenalina, nos dá muita força e a gente conseguir correr e escapar. Então, o ser humano, lá na antiguidade, ele precisou ser muito negativo, atento o tempo todo, de olho, não descansa, o tempo todo preocupado para viver. Só que se passaram milhares de anos. E nós estamos aqui, mas o corpo tem a mesma programação mental. Só que quem é hoje o problema do ser humano? O que estressa o ser humano? Não é mais a onça, não é mais a cobra, é o boleto, é notícia ruim. Toda hora fala que vai vir uma pandemia diferente. Toda hora fala que tem um vírus diferente que vai matar todo mundo. Toda hora fala que um imposto subiu. O ser humano é bombardeado 24 horas de notícia ruim. Então, para o nosso corpo, é como se a cada 5 minutos tivesse vindo uma onça para nos matar. Isso vai fazendo o nosso sistema combater o tempo todo. É por isso que a gente fica tão negativo. E tem muito sentido esse negócio do homem da caverna, né, porque ele saía meio desesperado: "Será que eu vou conseguir?". Então, né, a Por isso a prosperidade era escassez. Sim, é diferente de hoje, maravilhoso. Pode estudar. Neurociência, você vai ter exatamente todos esses estudos. Maravilhoso. Antigamente, o ser humano comia uma vez por semana e olha lá, entendeu? Tinha que sair, tinha que caçar. Muitos da família morriam nessa caça para conseguir comer uma vez e olha lá, entendeu? Então, era muita escassez. Agora a gente vive num mundo totalmente diferente. Mudou totalmente a configuração do mundo, mas nós continuamos os mesmos, com a mesma configuração lá do passado. E as pessoas que mesmo quando recebem um dinheiro, elas repelem, porque elas falam: "Ah, é muito para mim", ou "Se eu tiver muito dinheiro eu faço besteira", ou, "Os ricos não entrarão no céu", ou "O contador vai ficar sabendo, eu vou pagar mais imposto". Então a pessoa cria um problema, sendo que ela reclama que não tem nada, mas quando vem, aí ela arranja mais problemas. Elas nem sabem que fazem isso. Eu falei que nós temos desprogramadores, né? Pai, mãe, família, escola, sistema, religião. Esses desprogramadores, eles fazem parte de um sistema que foi programado para te programar para ser a massa. Que te programou. Veja, na escola, em algum momento, sua professora falou: não, porque quando você crescer, você pode construir a sua empresa? Nunca. O que a gente ensina as crianças? A ir para uma faculdade para conseguir o quê? Um bom trabalho. O tempo todo a programação é o quê? De escassez. O tempo todo eu tenho que fazer muito para conseguir algo. Entende, maravilhoso? Então, quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, o corpo ele vê isso como uma ameaça. Eu quero que vocês escrevam nos comentários agora. Todo ser humano pode ser programado como um computador. Nós fomos programados igual um computador. Então, eu tenho o software, que é a mente, e o hardware, a pecinha, o celular. O que você programou no software é o que vai acontecer no hardware. Então, se você tem uma criança religiosa que, por exemplo, os ricos é o mal do mundo, os ricos roubam dos pobres, que o pobre só é pobre porque o rico tem muito, quando você começar a ganhar dinheiro, o que o seu sistema vai fazer? Tudo para burlar. Você vai desanimar, você vai ficar doente. Nossa, quantas pessoas do mundo todo eu atendo que começam a ganhar muito dinheiro e aí começa a ter um monte de problema de saúde na família para gastar o dinheiro. É uma forma da sua mente te defender. Oh, calma aí. Você não pode ganhar muito dinheiro porque você não é muito ruim. Você não pode ganhar muito dinheiro porque senão você vai perder o reino dos céus. Você não sabe, porque não é uma coisa que fica clara para a mente consciente, mas na programação da mente inconsciente é exatamente assim que acontece. É muito complexo e às vezes as pessoas se ofendem, né, quando você
por exemplo, outras pessoas falam que a pobreza ou a riqueza é um aspecto mental, né. Mas você está fazendo um alerta, né, mas como é que você lida quando as pessoas falam: "Ah, então, eu não tenho capacidade mental", é isso que você está querendo dizer? Na verdade, eu nem lido com essa ignorância, né, maravilhoso. Eu simplesmente como que você lida? Não lidando, né. Qualquer pessoa que está aberta para enriquecer, aberta para ter prosperidade, aberta para dar uma vida incrível para a família, ela vai ouvir isso e vai falar: "Opa, calma aí, então talvez esse seja o meu problema. Como que eu resolvo?" E ela vai se abrir, ela vai ouvir esse podcast que a gente está fazendo aqui com a nossa alma, sem cobrar absolutamente nada para vocês. Eu saí de uma outra cidade para estar aqui. O Rael também saiu de uma outra cidade para estar aqui só para fazer essa doação. Então você vai abençoar a nossa vida. Agora, se você está extremamente contaminado, aí você vai achar ruim. E aí você vai continuar criando uma vida de pobreza, de escassez, até o fim dos seus dias, achando que o problema é quem tenta te alertar, que o problema não está em você. Esse é o padrão vitimista. O problema é sempre o outro, nunca eu. E as pessoas gostam de exemplos de, por exemplo, pessoas até que são conhecidas. Tem algum exemplo de lei da atração, digamos assim, que fique mais didático para as pessoas? Olha, e nesse caso aqui, ocorreu um nítido exemplo de como a lei da atração funcionou favoravelmente para o indivíduo. Dá aqui meu celular, pegar uns Ah, depoimentos. vamos lá. Porque eu quero ensinar. Posso ensinar agora, Farrell? Claro. Aí, galera, aproveita, hein? Ela vai Tem ensinar uma umas... caneta aí? Canetão, uma caneta? Obrigada. Existe um exercício, faça, maravilhoso, que você vai surpreender. Eu ensino pessoas do mundo todo a fazer esse exercício, que é assim. Existe uma forma muito rápida de você ganhar dinheiro, quando você entra no modo obcecado. Eu vou fazer dinheiro, eu vou construir dinheiro. Porque quando você emana essa frequência, tudo que você fala é uma ordem para o universo começa a mostrar oportunidades, começa a abrir caminhos. Todos os dias você vai acordar e você vai colocar esse código aqui na sua mão. 318798. Esse aqui é um código, é uma sequência numérica de atração de dinheiro. Então você vai programar no seu celular, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, o alarme para tocar de 1 em 1 hora. Toda hora que o alarme tocar, você vai parar 1 minuto só do seu dia. Então você vai imaginar as suas vendas acontecendo, você vai imaginar Pix entrando na sua conta, pessoas que estavam te devendo te pagando, e então você vai repetir: 318798 ativado. 318798 ativado. Você vai fazer isso só por 1 minuto e depois vai continuar o seu dia. O que isso vai acontecer cientificamente? Como tudo que a gente fala gera uma onda, quando você faz isso com a alma, essa onda, ela potencializa 5.000 vezes, entendeu? Então é como se você estivesse dando uma ordem para o universo de 1 em 1 hora. Eu quero mais riqueza, eu quero mais abundância, eu quero mais sucesso. E você vai perceber. 99% das pessoas voltam me falar: doutora Próton, em menos de 24 horas surgiu um dinheiro que foi inesperado ali. É incrível. E tudo isso porque a pessoa, ela tirou o dial da frequência da escassez e da dificuldade e ela programou o dia dela para vibrar na riqueza o dia todo. Então, para ficar mais claro, imagina um rádio. Um rádio antigo, tá? O rádio antigo, como que ele era? Ele tinha aquele botão que a gente chama de dial, né? Se você girasse o botão, você tinha o quê? Que sintonizar na frequência. Se você sintoniza na frequência 89, aqui em São Paulo, você vai ouvir o quê? Rock o dia inteiro. Rádio Rock. Não adianta pegar esse rádio e ir 10 ruas para frente. Vai continuar tocando rock. A única forma de parar de tocar rock é se você pegar o dial e sintonizar em outra frequência. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro.
Você escolhe sintonizar na frequência da escassez, da fofoca, da mentira, da dificuldade, da reclamação, ou sintonizar na frequência da riqueza, da prosperidade, das oportunidades. Faça isso. Eu duvido que você não vai voltar aqui nesse podcast para falar, uau, realmente, deu certo. Agora imagina que você não faça isso só um dia, faça 21 dias. Faça esse processo por 21 dias. É impossível você não mudar a sua vida financeira em poucos dias. Pessoal, 318798, certo? 318798, tá aqui, ó. Depois dá um zoom. Escreve. 318798. Escreve no comentário você aí, 318798, e se compromete a voltar aqui, tá? Edita seu comentário dizendo seus resultados, motiva as pessoas também, porque é muito importante aquilo que é bom para você também colocar à disposição para que outras pessoas também tenham essa possibilidade. Então coloque seu comentário aqui, com essa energia que está muito boa, muito favorável, e volta aqui, põe lembrete no celular para você também colocar o seu depoimento, tá? Ela falou que é possível já melhorar o teu campo, manifestar coisas boas em 24 horas, quem dirá em 21 dias. Então, continuidade para que você também possa voltar aqui e encaminhar para as pessoas que você quer ver bem, tá? Vamos fazer isso de uma forma bem legal. E tudo isso por quê? Porque vocês ativam o campo de eletromagnetismo para atração de dinheiro. Quando você repete essa sequência numérica e você dá essa ordem para o universo, você expande, você ativa completamente o seu campo de eletromagnetismo e aí as portas do universo abrem. Eu tenho milhões de depoimentos, tá? Essa aqui foi de uma aluna que me mandou ontem, eu até postei nos meus stories. Seguindo suas orientações, maravilhosa. E caiu do céu, do nada, R$ 9.900 de uma mentoria fechada, R$ 700 de uma análise de caso, 1.047 de um processo. Ela mandou, PQP, não pode falar isso. Você é tudo, kkk. Aí uma outra, ó, isso aqui, tudo nas últimas 24 horas, tá? Porque se vocês forem nos meus stories, eu posto esses depoimentos o dia inteirinho, uns 10, 15 por dia. Ela fez essa mesma técnica. Foi incrível. Ouvi ontem e hoje e recebi R$ 750 que não estava esperando. Gratidão. Uma outra, essa aqui eu postei hoje de manhã. Deixei tocando à tarde uns 10 minutos. Quando foi à noite, ganhei R$ 1.300. E é muito variável, né? É isso. Até as pessoas falam, mas eu recebi R$ 20, mas recebeu R$ 20. Exatamente. Não reclama. Quando o universo mostrar que ele tá levando abundância, que ele tá te ouvindo, não reclama, potencializa, faz mais, faz com vontade, faz com tesão, que o universo vai entender, isso é muito bom, vou devolver mais e mais disso para ela. E aí a pessoa, vamos dizer, começou a dar um pontapé nisso. Ela começou a receber porque ela se colocou à disposição de se aprofundar, de se colocar na jogada, né? E aí o dinheiro começa a chegar na conta. Mas aí a pessoa precisa trabalhar também a identidade, a mentalidade dela para isso se manter, né? Só existe uma forma de você realmente se tornar uma pessoa próspera, de você ficar rico. Lembra que eu falei que só técnica não adianta? Eu passei uma técnica e vocês vão manifestar o dinheiro. Isso vai, ok. Mas você não vai mudar a sua vida inteira com isso, porque é uma técnica. De milhões de técnicas que tem e que você pode aplicar todos os dias, entende? Então, o que você tem que fazer para que isso se mantenha na sua vida? E você não tem que ficar fazendo exercício todo dia. Você tem que fazer um processo de reprogramação mental. Que é o quê? Ir lá e desprogramar, limpar todo o lixo emocional que a mãe, que o pai, que o sistema, que a escola, que a família programou. Se você não for lá, na mente, se você não for lá e limpar isso do seu cérebro, toda vez que você for tomar uma decisão no presente, o resultado vai ser o que foi programado lá no passado. É por isso que muitos de vocês estão repetindo a mesma história da mãe, repetindo a mesma história do pai, vivendo a mesma vida financeira, vivendo as mesmas dificuldades e vivendo até mesmo as mesmas doenças.
Porque vocês foram programados por eles. E vocês continuam fazendo as coisas como eles. Vão ter resultados como eles. Isso daí é muito interessante, porque isso daí é visível, né, a gente tá aí na sociedade vendo muitas vezes o mesmo jeito, a mesma frase, Uhum, né, e sim. normal, porque é a sociedade, mas não precisa continuar assim como você falou, né. Exatamente. Pode pôr uma pedra em cima disso e garantir que daqui pra frente vai ser diferente. E a gente tá falando sobre lei da atração, sobre, até os processos que você faz individualmente, a gente vai entrar nesse assunto pra você dar alguns exemplos, mas, recentemente eu ainda não assisti o filme do Michael Jackson, eu assisti uma série antiga que mostrava a trajetória dele, eram em vários capítulos, passou nos anos 90, e achei bem legal, tô louco pra assistir. Mas muitas pessoas falam sobre a relação da lei da atração na história do Michael Jackson, e tem sentido, né. Maravilhoso. O filme do Michael Jackson foi uma verdadeira aula de reprogramação mental. O cara, ele era obcecado por reprogramação mental, obcecado. Ele fazia afirmações positivas todos os dias. Eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou um cantor global. Ele falava isso o tempo todo. Eu sou um astro global, eu sou um astro global. Antes de cantar, ele fechava os olhos e mentalizava. Eu sou o melhor músico, eu sou o melhor cantor, eu sou bonito, eu sou forte, eu sou inteligente. E aí ele cantava, ele colocava post-its pela casa toda com afirmações positivas, por quê? Porque ele entendeu que era a mente que ia criar a realidade dele. E quanto mais ele criava, mais as coisas manifestava na vida dele, mais ele potencializava esses exercícios. No filme do Michael Jackson mostra algumas partes disso. Todos os grandes, todos os astros seguem uma vida exatamente com o que nós estamos falando aqui. É, e muita gente falava que ele era bem gente boa, assim, o pessoal que conheceu ele, assim, falou que ele era um cara simplão, até parecia que não, né, pelo jeito que ficava Uhum. tudo ao redor, assim, mas que ele era um cara bem legal, assim, sabe. E e aí a gente tá falando sobre esse assunto, e eu sei que você ajuda muita gente, e tem muitas pessoas que ainda precisam de ajuda nesse assunto, né. Uhum. Então você pode dar alguns exemplos de transformações, assim, que sejam impressionantes e que você acompanhou dentro da sua mentoria, que você, também oferece para as pessoas? Com certeza. Primeiro, maravilhoso, que todos os dias, todo santo dia, um aluno meu, ele sai da escassez e ele muda a vida financeira. Pessoas que começam comigo ganhando 2, 3 mil reais e hoje estão ganhando 10 mil reais. Pessoas desempregadas que hoje estão trabalhando na empresa dos sonhos. Toda pessoa que aprende a aplicar isso não é um, são milhares. Só no meu Instagram, o Instagram é o Instagram que tem o maior número de depoimentos do mundo na área da lei da atração, tá. Se você ficar o dia inteiro ali lendo e vendo os vídeos, inclusive no YouTube tem bastante também, você vai ver os meus alunos, porque eles são completamente apaixonados. E eles têm como missão também trazer cada vez mais pessoas para mudar a vida. Mas só que não é só financeiro. Hoje eu sou especialista na área financeira, mas são milhares de pessoas que se curam de câncer, milhares de pessoas que se curam da ansiedade, milhares de pessoas que se curam da depressão todos os dias. Porque é um milagre? Não. É porque uma vez que você muda a mente, uma vez que você mudou a programação do software, vai mudar o hardware. Uma vez que você vai lá e limpa as crenças limitantes dos desprogramadores, que você tira todo o lixo emocional que a sua mãe, que o seu pai, que toda a dor da vida causou, o seu corpo não precisa mais manifestar doença. São, nossa, milhões de famílias que me escrevem: "Doutora Próton, meu casamento estava acabando, e agora a gente está vivendo como se fosse uma lua de mel. Doutora Próton, eu tenho mais paciência com os meus filhos agora. Doutora Próton, eu me amo mais, agora eu olho para o espelho, eu consigo dizer eu te amo". Maravilhoso. É uma transformação para a vida toda. E aí é o ponto que você sempre coloca é a aplicação, né, porque aqui a gente está falando de uma forma que é a ponta do iceberg ainda, né. Sim. Eu sei que dentro do eu inclusive tô lá, eu vi que tem muito conteúdo, tá, tem bastante coisa interessantíssima para quem quiser mesmo, estudar dentro da sua plataforma, né, mas é o ponto, né, a pessoa, ela tem aqui uma biblioteca enorme, a pessoa tem
um monte de conteúdo como você, mas é preciso aplicar. Aplicar. Esse é o meu diferencial, tá, Farrell? Quando eu comecei a estudar física quântica, neurociência, eu apanhei muito, porque eu venho de uma família muito escassa, eu não tinha conhecimento. Então, eu fiquei uma década para aprender tudo, aplicar e enriquecer. Então, quando eu decidi trabalhar com isso, quando eu decidi que eu ia transbordar na vida das pessoas, que eu não ia levar para o túmulo uma coisa que só me fez rica, eu ia fazer milhões de pessoas se tornarem prósperas também, eu entendi que não adiantava eu apenas gravar um curso, onde a pessoa assiste, tem a teoria, termina e não sabe o que fazer. Então, a minha mentoria, que se chama Clube Secreto, nela você não assiste uma aula. Ela acontece ao vivo na tela do seu celular todo dia. E todos os dias você tem um exercício para você manifestar. Então, todo dia a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é o processo de reprogramação mental. Todos os dias. Então, no final de 21 dias, a gente já é outro ser humano totalmente diferente, porque já perdoou pai, já perdoou mãe, já perdoou traições, já perdoou o passado, já ressignificou. O que é ressignificar? É dar um novo significado àquilo que te travava na vida. Hoje, eu estava vindo para cá, eu estava no trânsito, lembra que eu falei para você, olha, tô com o trânsito parado aqui, eu aproveitei e aqui, ó, já mandei vídeo para eles. Então é assim que funciona a mentoria. E já mandei um vídeo, por quê? Porque nós estamos no modo obcecado. Nós estamos na campanha de ativação. Isso vai fazendo o quê? De que minuto em minuto eles vão mandando mensagem exatamente para a Tami: manifestei tanto aqui, manifestei tanto, vendi tanto. Então, nós somos milhares de pessoas ali não aprendendo a teoria. Nós somos milhares de pessoas ali vivendo realmente a manifestação. É por isso que os meus alunos enriquecem tão rápido. E aí você cria um campo, né? Porque as pessoas começam a vibrar positivamente, as pessoas começam a ter algo que vira coletivo, né? Lógico que cada ser humano tem um objetivo individual, mas quando todo mundo fica nessa frequência, vibrando, e eu acho que também é muito importante, né? Quando tem um grupo, alguém manda um depoimento, as pessoas ficarem felizes com aquele depoimento, Nós né? somos uma comunidade que se ama. Toda terça-feira nós temos uma aula ao vivo. Eu já falei para você, não é nada gravado. Toda terça-feira nós temos uma aula ao vivo e essa aula ao vivo no Zoom a gente interage. E eles entram e contam os depoimentos, a gente chora um com o outro, a gente vibra. Quando eu subo um depoimento no Instagram, eu falo, gente, ó, botei o depoimento do Farrell lá, todo mundo vai lá, parabéns, o próximo é o meu. A gente é uma comunidade que se ama. Eu vejo, Farrell, que muito hater vai nas redes sociais e fala, ah, você só quer vender curso. Cara, os meus alunos não saem do clube. 1 ano é o suficiente para você aprender tudo e saber aplicar. E aí eu falo, gente, 1 ano pode ir embora. Eles falam, não, doutora Proton, eu nunca mais quero sair dessa ambiência. Porque esse é um problema também. Às vezes você não está no ambiente certo. Se você está hoje numa casa com uma mãe que só reclama, com um pai que só reclama, se você só tem amigo pobre, que só fala de problema, que só fala de boleto, que só fala mal do governo, que só fala mal do futebol, que só fala mal de tudo, você nunca vai mudar a sua vida. Agora, quando você vem para um ambiente como esse, que é um ambiente de muita riqueza, de muita abundância, já era maravilhoso. A sua vida muda completamente. E aí, antes de você falar para quem está ouvindo e que quer realmente mudar a realidade financeira, principalmente, da prosperidade, e que vai também mexer com todos os sentimentos, qual seria o primeiro passo? Fala para o pessoal sobre o nome, Doutora Proton. Para você que não me conhece ainda, o nome Doutora Proton, na verdade, quer dizer cura pela positividade. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a estudar, eu queria passar esse conhecimento de uma forma popular, de uma forma leve, de uma forma tranquila. Então, eu criei um personagem que se chama Doutora Proton, né? Não é a Doutora Maiara Paulino. Maiara Paulino é meu nome.
é doutora Próton. Então, em toda aula, em todo podcast, eu encarno o quê? Um personagem mesmo, que fala com alegria, com leveza, com tesão, com alma, para ensinar as pessoas de uma forma leve, positiva e fácil de entender. Muito interessante, né? Porque as pessoas às vezes têm dúvida, escrevem nos Uhum, comentários, né? De onde que vem essa inspiração, né, para o nome sim. Próton, né? E agora então passa para o pessoal, né, que quer dar esse primeiro passo e não sabe como, rumo a sair da escassez. Maravilhosos. Gratidão por me permitir fazer esse convite. Quem quiser mudar completamente a vida financeira ainda em 2026, existe uma porta aberta para vocês agora. Se chama Clube Secreto. Depois deixa o link aqui no vídeo para eles. Dentro do meu clube secreto, você vai entrar e você vai ficar 365 dias acordando comigo e indo dormir comigo. São 365 dias fazendo os exercícios mais poderosos que existem no planeta. São 365 dias estudando os livros mais poderosos do planeta, exatamente modelando o cérebro daquelas pessoas que prosperaram muito. Você vai estar numa ambiência de amigos, de irmãos, de riqueza, de pessoas torcendo e fazendo com você tudo o que é necessário para limpar trauma, limpar crenças limitantes, medos, dores, elevar sua frequência vibracional e manifestar muita riqueza. Não só riqueza financeira, riqueza nos relacionamentos, riqueza na saúde e, por que não, riqueza no dinheiro, porque dinheiro é a moeda de troca do planeta. Você precisa de dinheiro para ter poder de escolha. Escolher ter uma boa saúde, escolher o melhor alimento, escolher a melhor escola para o seu filho. Então é por isso que essa é a minha especialidade, gerar prosperidade em todas as áreas da sua vida. Clube secreto, pessoal, não só na descrição eu vou deixar, tá? Vou deixar no primeiro comentário fixado. Então, pessoal, atente-se, porque às vezes a pessoa vem no comentário e fala assim: onde que eu entro? Primeiro comentário vai estar fixado para facilitar. E na descrição. Clica na descrição, ou se já está nos comentários para perguntar onde é, vai lá no comentário que está no topo, vai estar fixado. Clube secreto. E esse clube secreto, ele é para todo mundo que tenha vontade de melhorar em algum aspecto. Toda e qualquer pessoa do planeta, homens e mulheres, que escolheram, porque querer todo mundo quer, que escolheram construir a vida do sonho delas. Toda pessoa que quer atrair o relacionamento ideal. Toda pessoa que quer ter um casamento feliz. Toda pessoa que quer ter a saúde que merece. E toda pessoa que quer criar a prosperidade que vai fazer com que a vida dela seja uma vida que realmente valeu a pena nesse planeta. Só que tem uma questão, Farrell. Eu não tenho vagas o tempo todo, tá? Por quê? Porque são muitas pessoas. São milhares, nós estamos batendo 60 mil. Então, quando vocês clicarem no link, se tiver a vaga, aproveita e aproveita na hora. Porque agora tem. Mas pode ser que depois não tenha mais, entendeu? Então, não corra o risco de ter que esperar meses até surgir outras vagas. Se você clicar e tiver, venha para o clube, que a sua vida vai ser outra. E é só você entrar no meu Instagram, é só você ir no YouTube, @dra.proton, e ver os depoimentos, que são milhares. Muito bem, já é a quarta vez que ela está aqui, já tem também outros podcasts aqui que as pessoas colocam depoimentos e faço o mesmo aqui. Venha, entrou no clube lá e começou a gostar, volta aqui e fala: olha, tô gostando, tô tendo esses resultados em tantos dias, tive movimento e tudo mais, porque é super importante para motivar outras pessoas. E eu quero agradecer por mais uma participação sua, mais essa disposição, né? Esse papo que foi bem legal, energia muito boa que está aqui hoje, né? E eu quero abrir também esse espaço para você dar uma mensagem para a gente encerrar com a sua mensagem aqui o podcast. Maravilhosos. Para mim, existe uma frase de Ford que é muito forte na minha vida, porque eu vim do zero. Eu vim do zero,
vivi uma vida inteira de escassez, vivi na pobreza por 30 anos, vivi uma experiência de quase morte, que o médico me deu 6 meses de vida, foi aí que eu conheci a física quântica e comecei a aplicar, né, se você for lá no primeiro ou segunda vez que eu vim aqui, eu conto essa história. Eu passei por todas as coisas mais terríveis da vida. Mas desde que eu ouvi essa frase, que não é minha, é uma frase de Ford, eu internalizei isso na minha vida. O que quer dizer? Quero e obterei. Ponto final. Não existe plano B na minha vida. O plano B é fazer o plano A dar certo. A partir do momento que você, que é uma centelha divina de Deus, decide que a sua vida vai ser maravilhosa, decide que o seu casamento vai ser abençoado, decide que você vai ter a melhor saúde, não tem nenhuma força desse planeta que possa tirar isso de você. Mas faça. Porque só querer, só pensar não muda a vida. Mas se você decidir, a sua vida vai se tornar extraordinária. Gratidão, meu maravilhoso, pelo convite. Seu convite é sempre muito especial. Sempre venho, amo estar aqui nessa ambiência. Me chame sempre que eu puder, eu estarei aqui.